Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar sobre a chegada do Alexandre Matos no Vasco, né? Parece que o Alexandre Matos já chegou com essa missão de ir forte no mercado e trazer novas contratações, né? Um cara de peso e parece que a SAF está disposta a desembolsar um bom dinheiro para poder trazer novos jogadores, né? E parece que o Alexandre Matos já está até trabalhando junto com a SAF, já estão preparando alguns nomes para poder tentar buscar para a temporada de 2024. Parece que o Vasco vem muito forte para a temporada de 2024. A SAF sabe que não pode vacilar, porque nessa última temporada a SAF nem vacilou no início, né? Mas conseguiu acertar algumas contratações no meio da temporada, conseguiu salvar o Vasco do rebaixamento na última rodada e parece que o Vasco agora vem muito forte para a temporada de 2024. Vamos acompanhar as últimas informações do Vasco, o link está na descrição. Crédito, direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Parece que assim o Matos ele dá uma credibilidade ao negócio, não dá, Mário? Porque a sensação que a gente tem conversando com os vascaínos é essa, né? Que chega alguém e que realmente o investimento agora vai ser feito. Sim, e assim, óbvio que com todo respeito ao trabalho anterior, né, do Brax que estava por ali, foi um trabalho principalmente no primeiro semestre muito criticado, né? Por conta tanto das negociações como de todo o planejamento do Vasco pensando numa temporada inteira e como ela quase foi fadada ao fracasso já no primeiro semestre, né? O Vasco precisou lutar muito para conseguir sair do rebaixamento. E a chegada do Matos é importante por várias questões, né? Por conta de toda essa ideia do Vasco de daqui para frente permanecer e não na base do sofrimento na Série A e voltar a conquistar títulos importantes. Passa também pela permanência do Ramon, né? O Ramon, o técnico do Vasco, já falou algumas vezes sobre precisar sentar para conversar sobre planejamento, sobre o que o Vasco tem para mostrar para ele de um planejamento que envolve contratações, ambições do clube para a próxima temporada. E até então o Ramon foi uma pessoa muito importante nesse processo, né? No segundo semestre, de salvar a equipe do rebaixamento. Então acho que o Matos ele vem com uma bagagem muito importante para o momento do Vasco. E falando de contratações, negociações, foi peça fundamental no negócio envolvendo o Vitor Roque, então isso também chamou muita atenção, como tudo foi costurado. Ele esperou um pouquinho, o Atlético esperou um pouquinho para conseguir ter um peso maior na negociação e deu muito certo. Então é uma figura muito importante que chega aí não só com conhecimento, mas com consolidação de trabalhos, né? Tendo investimento, que é não só o prometido, né, mas o que está em contrato com a 777. A garantia, né? A garantia, e com a chegada do Matos, que é alguém ali com sucesso no mercado, né, Mário Marra? Sim. Isso dá confiança para o vascaíno. Eu acho que esse é um ponto, assim, ele chega antes dele. O nome dele, a fama dele, chega antes dele pegar o telefone, de mandar uma mensagem para alguém. As pessoas conhecem bem o Matos. Acho que a gente corre o risco agora aqui de, como lembrou a Mari, assim, sem querer assim, fazer comparações, porque o Brax é um cara muito bem preparado. O Brax foi membro do STJD. Então, assim, ele tem uma visão de todo o processo do futebol que é muito boa. A carreira do Alexandre Matos é uma carreira mais vencedora. Sim, sim. E a forma que ele opera, ele criou uma fama. E essa fama chega antes dele. Então, assim, eu entendo. Hoje eu já me coloquei na pele do vascaíno, do corintiano e do Gabigol. Eu me colocando eu falei do flamenguista, né? Flamenguista. E agora me colocando na pele do flamenguista. E eu fico feliz. Do vascaíno. Vascaíno. Caramba, eu tô errando tudo. Do vascaíno. Vou voltar a ser quem eu sou mesmo, vai. O vascaíno tem que ficar feliz. Ah, sim. Porque foi fechada uma temporada de muito sacrifício, cara, de muito suor, de prometer umas coisas, não entregaram. E assim, não, vou ter que sofrer de novo. O início da próxima temporada, ela começa agora já com a imagem de um cara que é vencedor. Sim. De um cara que, assim, contrata. Porque a gente costuma avaliar jogadores, né? Nivelar ali, esse time subiu de patamar porque contratou o jogador tal. O dirigente passa por isso também. Sobe de patamar o clube.
Ô, Rafa, nessa questão que o Marra falava de promessas, né? O Matos, ele muitas vezes não tem nem tempo de fazer promessa porque ele já está contratando, né? Já vai chegar. Já está anunciando o reforço. Você vai prometer? Não, já está anunciando. Vou te contratei, né? Tinha aquela fama, né? Que quando né? Pegou essa brincadeira também. É nesse sentido e é esse trabalho que ele precisa fazer no Vasco ou não? É esse trabalho que o Vasco espera dele, né? É justamente o network do Alexandre Matos que o Vasco está contratando. Quando vocês falam que o nome chega antes, é exatamente isso, de um profissional 4 vezes campeão brasileiro, de um profissional que quando tem a batuta, né, a caneta na mão de clubes que estão com dinheiro, consegue ir ao mercado e ser agressivo e fazer contratações importantes, impactantes, que mudam o patamar do time. E a distância que ele vai ter que percorrer agora, para 2024, ela é proporcionalmente menor que a distância que o Paulo Brax correu para montar o time, né, de 2023. O Vasco já começa o ano que vem com alguns jogadores devidamente ambientados, né, ajustados, identificados, com performance técnica, tudo isso conta muito. São 10 contratos que terminam agora, mas não há muitos de extrema relevância. Talvez a gente possa falar sobre o Zé Gabriel, talvez um pouquinho sobre o Paulo Henrique, mas a grande maioria tem contrato em vigor ao longo do ano que vem. O Vasco contratou muita gente, comprou jogadores como o Léo Jardim, como o Pumita, como o Léo Pelé, como o Piton, como o Jair, e esse pessoal tem contrato mais longo. Então, assim, a gestão dele já chega numa condição um pouco melhor nesta questão comparativa. Além disso, o Vasco promete gastar a SAF, né, mais do que o dobro que gastou em 23. Foram 120 milhões até aqui em um ano de SAF. E para 2024 a expectativa é superior a 250 milhões. Então, dinheiro não faltará para o Alexandre Matos desenvolver os seus contatos e mapear bem o mercado do Vasco. A vantagem dele em relação à média dos diretores executivos de futebol no Brasil é o contato. Ele consegue ligar para as pessoas, ele tem entrada muito grande com todos os grandes grupos que agenciam jogadores de futebol do Brasil e também do exterior. Isso é um grande avanço que o Vasco vai ter com a vinda do Alexandre Matos, que chegou hoje pela manhã no aeroporto do Galeão, depois já veio aqui para a Barra da Tijuca para conhecer a sede da SAF Vasco, que é bem próxima aqui do hotel onde o Fluminense está se concentrando. Foi ao CT Moacir Barbosa, que é ao lado do CT Carlos Castilho. O CT do Fluminense fica distante do CT do Vasco 600 metros. Então ele está aqui nessa região e nesse momento conversando com o Lúcio Barbosa, que é o CEO da Vasco SAF, né? Já começando a entender a parte orçamentária e desenvolvendo os seus projetos para a montagem do elenco. O Vasco vai contratar muitos jogadores. Não se sabe quantos, o clube não promete em termos quantitativos, mas promete em termos qualitativos. Palavras do Lúcio Barbosa na entrevista coletiva da quinta-feira passada, horas depois da permanência do Vasco na primeira divisão. O Vasco voltará a ser agressivo no mercado, competindo com os outros clubes pelos grandes jogadores. Porque essa questão da quantidade, principalmente, ela está relacionada à maneira como o Matos trabalha, justamente acho que por causa desse relacionamento. Né, que a gente entende que é uma jogada do mercado, do tipo, sim, eu contrato, tá, posso contratar esse? Pode, mas você também não quer levar esses outros 2, esses outros 3? Por isso que às vezes tem um volume muito grande para um nome importante e outros 2, 3 que vêm junto nesse pacote, né, Marra? É o normal, né? Assim, você vai... Isso não é o Matos, né? Os outros todos acabam levando também jogadores que estão ali na prateleira daquele empresário. A grande vantagem do Matos é que ele pega o grande também, né? Sim, sim. Tem muitos empresários que pegam só os da prateleira que não são fáceis de serem negociados. E nessa dividida ele pegou esse grande e ele vai poder pegar outro grande também. Sim. É o mercado. É o mercado. É o jogo do mercado. Eu tenho alguns pontos também, assim, e eu sigo o Matos, né? Ele trabalhou o trânsito dele ainda mais. No período de Atlético Paranaense, eu tentei falar com ele algumas vezes e ele deixou claro, falou assim, não, o clube, eu tenho que seguir as regras do clube, sim, e o clube não fala, né? A gente tentou entrevistar pro Rolou o Melão, tudo. Então é difícil. Mas você ficava observando, né? Ele sempre foi um cara de estar na Europa, de participar de um evento ali, de estar num curso acolá, trânsito. Isso. Profissional, é um cara da profissão, é um cara que tem
em algum momento na carreira ficou um pouco mais distante da relação com os técnicos por causa da estrutura organizacional dos clubes, mas é um cara que tem trânsito também para estar no campo. Vai criando acessos, né? Exato. Ele vai criando acessos, isso é muito importante. E ele, Mari, também se adapta a essa realidade Sim. do clube, porque se ele estava antes, ou em algum momento ele passou para o clube que tinha dinheiro para investir, no Atlético Paranaense o perfil da contratação foi diferente e ele teve sucesso, como você lembrou, esportivamente, mas no caso do Vitor Roque. Exatamente. E a declaração que ele dá ali, né, que ele fala sobre o peso da responsabilidade. Então, está consciente, está ciente, teve tempo de entender a temporada que o Vasco teve, vai participar do planejamento ali do que deu errado. O Vasco contratou acho que 16 jogadores, né? Reformulou tudo ali. Iniciar uma Série A. Então agora o processo é outro. Não é garantia, né, Rafa? Mas de fato é um profissional vitorioso que o Vasco da Gama contrata. Nem nada no futebol é 100% garantido, né, Bruno, Mari e Marra? Eu acho que toda negociação no futebol, seja ela de gerente executivo, seja de técnico, seja de jogador, ela carrega consigo uma dose de risco, né? Algumas negociações têm uma dose de risco maior, outras têm uma dose de risco menor, mas todas têm alguma dose de risco. E no caso do Alexandre Matos, uma coisa que precisa ser dita nesse momento é que, diferentemente do que aconteceu em outras temporadas, agora como SAF, o Vasco está cronologicamente fazendo certo. Primeiro contrata quem vai montar o time. Depois vê se a comissão técnica que tem contrato vai continuar. E depois vai ao mercado para poder trazer os jogadores que são necessários para poder pontualmente preencher as lacunas que existem no atual elenco do Vasco. Então, na cronologia, está tudo certo. Como o Vasco só é obrigado, né, por regulamento, a usar o seu elenco principal a partir da 4ª rodada do Campeonato Carioca, isso vai ser na primeira semana de fevereiro, e hoje é dia 12 de dezembro, o Matos vai ter aí pelo menos 50 dias para poder preparar um time, um elenco de qualidade para uma temporada mais segura para o Vasco em 2024. Valeu, Rafa. Obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. Um abraço a todos, até a próxima. Valeu. Já vou me despedir também da Mari Pereira e do Mário Marra. Um prazer. Tá bom, então. Mas a gente volta então amanhã. Galera, é isso aí. O Alexandre Matos, o homem aí que vai contratar muitos jogadores para essa equipe do Vasco. O dinheiro, a SAF já falou que vai liberar. Agora tem que trazer jogadores de qualidade para o Vasco voltar a ser o gigante que sempre foi do futebol brasileiro. Não pode ficar todo ano nessa briga contra rebaixamento. Eu acredito que a SAF já tem um rumo, já tem nomes aí que devem chegar para o Vasco para a temporada de 2024. E o Vasco quer chegar bem no Campeonato Carioca, quer fazer um bom campeonato, né? O Vasco não vem conseguindo também fazer bom Campeonato Carioca nos últimos anos. Esse ano parece que o Vasco vem muito forte no mercado e com a chegada do Alexandre Matos, né? Chega com credibilidade, um cara que tem portas abertas aí em vários clubes, né? O cara sabe contratar, o cara tem muitos contatos, né? Eu acredito que com isso daí deve facilitar um pouco a chegada de novos jogadores no Vasco, mas para isso também o Vasco tem que resolver um pouco a situação do pagamento de alguns jogadores. Tem alguns jogadores que o Vasco contratou nesse ano e ainda não pagou, né? Tá com dívida pendente, isso daí não é bom, né? Porque a SAF, quando chega, todo mundo pensa, credibilidade, os caras têm dinheiro, vai pagar, mas por enquanto não é isso que tá acontecendo. A única SAF que eu tô vendo que não tá pagando o que tem que pagar é a do Vasco, dinheiro tem, mas vamos aguardar para ver como que vai acontecer agora com a chegada do Alexandre Matos, né? Porque o cara chega, tem credibilidade, mas também tem que honrar também os pagamentos também para poder abrir portas, senão o Vasco fica queimado no mercado e não consegue trazer novos jogadores. Eu acredito que o Vasco deve trazer muitos jogadores para essa temporada, né? 270 milhões. Dá para poder contratar muitos jogadores, eu acredito que deve chegar a 8 a 12 jogadores para o Vasco para essa temporada de 2024. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês também, que é muito importante para o nosso canal.